eu não sou racista, não sou. O meu maior amigo era um preto. Era, morreu. Não fiquei. Mas nós, às vezes, todos, racistas. Mas quer dizer, eu acho que isso, a educação e essas preocupações todas, devem ser preocupações que nós temos na nossa vida normal. Eu digo sempre que eu nunca me lembro de ter educado os meus filhos. Os meus filhos viviam... Nota-se, não nota-se. Nota-se, não nota também. Ainda bem. Não, mas quer dizer, eu vejo hoje muitas preocupações, por exemplo, aqui há dias, eu encontrei uma amiga minha que me dizia com o ar feliz, orgulhoso. Imagina o meu neto, o neto dela tem 3 anos, o meu neto já vai ao psicólogo. Já vai para o inglês, já vai para o balé. Eu disse, já vai para o psicólogo, já? Eu disse, então, não é psicólogo por aqui, mas vai para o psicólogo, que é para prevenir uma eventual rejeição da escola. Vai para a escola para o ano. Ele vai, porque eu percebo que os pais estão todos tão aflitos para educar bem as crianças. Pois é isto, quanto o normal é... Pronto, nós vivemos com eles, eu com os meus filhos, eles sempre fizeram parte da minha vida e eu da deles. Iam comigo quando a gente ia, também não tinha ninguém que os deixar, mas era. A gente vai com eles, conhece as pessoas que eu conheço os amigos deles, e são os nossos valores que nós lhes estamos a transmitir sem ser impingidos. Senta-te aí que agora vou dizer quais são os nossos valores. Não, é aquilo que eles normalmente veem lá em casa e que eles normalmente farão na casa deles e por aí. Hoje há muito, eu penso que é um bocadinho também aquela preocupação que os pais têm de não estarem muito tempo com os filhos, que é, já que estou pouco, quero que realmente seja muito bom e que lhe dê tudo o que eles querem e às vezes não é. É um pai moderno, muito moderno. Eu aprecio muito a educação moderna. Olha, eu nunca bati num filho meu. Nunca. Só uma vez, mas foi legítima defesa. Ias dizer que não és uma boa? Não, já passou. Desculpa. Queres fazer uma pergunta ou queres? Assim sendo, como é que escolhes os livros para o teu filho? Devias perguntar mais como é que eu escolho os jogos. Quer dizer, eu por acaso, em tudo, ou seja, o politicamente correto tem mau nome, porque ficou como uma coisa horrível até às caricaturas, as histórias politicamente corretas, e que é o politicamente correto entendido como eufemismo. Agora, eu por acaso gosto do politicamente correto, até certo ponto. Porque o politicamente correto veio apenas substituir um politicamente correto que vigorou durante quase 2000 anos. E esse politicamente correto dizia coisas como as mulheres são inferiores aos homens, há raças superiores e inferiores, as classes devem ser fixas, as pessoas são para o que nascem, essas coisas todas. E por isso eu acho muito bem que tenha havido nos anos 80 mais ou menos uma força política poderosa, vários lobbies, que levaram muito tempo, que desde nos Estados Unidos é muito engraçado que eram os lobbies das minorias. E esses lobbies das minorias incluíam, como vocês sabem, incluíam os negros, os homossexuais, incluíam os porto-riquenhos, incluíam os deficientes motores e, a certa altura, incluíam também as mulheres. As mulheres nos Estados Unidos são minoria, são minority. Ora, obviamente que não são minoria em termos de número, mas são eram minoria em termos de direitos. E há pessoas que acham ridículo, hoje em dia haver mestrados sobre estudos de mulheres. Eu não acho ridículo. Não acho ridículo. Há pessoas nos Estados Unidos que acham errado ter havido as cotas para negros, já que estamos a falar do assunto, o affirmative action. Eu não acho ridículo. Não acho ridículo porquê? Porque durante 2000 anos houve cotas para os brancos. Ou seja, e nesse sentido eu acho que, por exemplo, na Assembleia da República Portuguesa devia mesmo de ser 50-50, devia ser mesmo metade. Porquê? As mulheres conseguem ser tão incompetentes como os homens quando querem. Portanto, quer dizer, nós tivemos tantos deputados completamente imbecis
na Assembleia da República, as mulheres, se esforçarem, também conseguem ser desaparecidos. Temos um tipo que nunca abriu a boca ao longo de 12 anos. É um dos reformados da Assembleia. Então, quer dizer, e agora dizem, ai não deve ser forçado. Mas não deve ser forçado porquê? Eu acho que as coisas devem ser forçadas. Eu, por exemplo, acho uma vergonha e acho ideológico a nossa Assembleia da República ser toda de uma só cor, praticamente, enquanto que a nossa seleção de futebol já não é. É estas coisas, quer dizer, é como, por exemplo, no outro dia houve um fulano, que é o Vasco Graça Moura, que nós todos conhecemos e damos bem com ele, portanto, nenhum de nós vai aqui cair na delicadeza de falar em terceiros. Portanto, Vasco Graça Moura é um grande poeta, é um intelectual respeitável, completamente oposto a mim em termos ideológicos, mas um indivíduo com quem eu me sinto muito confortável a falar. Mas a verdade é que o Vasco Graça Moura, na discussão sobre o acordo ortográfico, ele, como muitos outros, disseram: agora o Brasil está a impor um neocolonialismo vindo de África do Brasil. E a minha pergunta é, como no recreio da escola, mas quem é que começou? Quem é que começou? Quer dizer, nós de facto é ridículo vermos nós portuguesas queixarmos do neocolonialismo. Quer dizer, eu pelo menos acho ridículo. Acho que agora, não acho mal que haja o contrário, como nós começamos. Um desses jovens formados, que o futuro estava todo nas mãos deles, vai a uma oferta de emprego e está a ser entrevistado e o senhor pergunta-lhe quais são as condições que você exigiria à nossa empresa para o empregar. E ele disse, bom, um salário de 120 mil euros, férias do mês, ajudas de custo para aqui, vai, não sei. E depois ele disse, olha, nós triplicamos o salário. Eu disse, está a brincar. Ok, como se for você. Mas então, o problema correto é sempre isto. Eu acho que, enquanto pessoa, é sempre isto. Quando eu escrevo, e isto foi-me dito por um poeta chinês, estávamos há horas a discutir se a escrita era arte, ou se era técnica, se era controlada pela cabeça, ou se era controlada pelo espírito e pela inspiração, e ele que matou a coisa desta forma. Ele disse, quando eu escrevo, a minha mente segue a minha caneta. Quando eu reescrevo, a minha caneta segue a minha mente. Portanto, eu não sou politicamente correto quando estou a escrever. Mas quando estou a reescrever, só se eu fosse burro, é que não tentava controlar ao máximo as implicações daquilo que me saiu no subconsciente. Porque no meu subconsciente, eu nasci no tempo de Salazar e, portanto, eu sou salazarista. Isto é, dizer que sou salazarista e dizer que sou machista não é uma espécie de afirmação vaidosa, não é nada que eu tenha vaidade, mas é uma válvula de segurança para o que seria terrível, que era eu ter a presunção de que, nascendo neste aquário, não tem nada a ver com este aquário. Quando uma pessoa nasce dentro de um sistema, pertence, queira ou não, a esse sistema. Eu cresci com os livros da primeira classe e da terceira classe que diziam o pai é o chefe de família. Portanto, eu cresci com isto e ouvi isto muitas vezes. A minha mãe dizia-me uma coisa terrível: oh Rui, tens de calar. Minha mãe treinou-me para ser miúda. Oh Rui, tens que... Tu sabes que o mais inteligente tem que aceitar, tem que ceder. E esta coisa do mais inteligente tem que ceder é o que se dizia sempre às raparigas. Já sabes, quando o teu marido estiver com os azeites, tu tens que ceder. E isto é ensino ideológico. Ou seja, é importante saber isso. A coisa mais inofensiva que nós fazemos passa uma mensagem. E essa mensagem, por exemplo, o provérbio muito riso, pouco preciso, se repararem bem, é quem é que ri? Riem as crianças e riem as mulheres. E isto é uma coisa terrível. Por exemplo, as mulheres da minha geração foram muito chateadas, porque foram muito controladas. Eu lembro de uma rapariga com 20 anos que não podia sair de casa à noite. Mas a mãe, Marx, o capataz é sempre da classe explorada, nunca é da classe exploradora. A mãe, esse instrumento fabulosamente português para tramar as mulheres, a mãe não deixava a filha de 20 anos sair à rua, mas orgulhava-se que o filho as fazia todas. O filho tinha 14. Portanto, é bom estar atento a isso. Alice, uma vez que o Rui não nos disse como é que escolhe os livros para o filho, conta-nos tu.
Bom, como é que eu escolhi os livros para os meus filhos? Se calhar eu lia os livros, achava giros e dava-lhes para eles ler, eu não me lembro assim muito bem. Agora, o que eu me lembro muito bem, porque foi há muito pouquinho tempo, foi com os meus netos. Os meus netos andavam muito entusiasmados, os rapazes, portanto, um tem 13 e outro tem 12. Andavam muito entusiasmados com um livro e eu via aquelas criaturas, estavam em minha casa durante o mês que estiveram em minha casa, no verão. Eles de manhã agarravam no livro, não largavam o livro até ao fim, não largavam. Eles tanto eram muito, mas achavam que aquilo era demais. E depois vi que ele era um autor americano, era um autor inglês, tinha estado cá, tinha dado umas entrevistas. Era um senhor que se chama Robert McChamore, não sei se vocês conhecem. Sim. Pois, exatamente. E eles estavam tão entusiasmados, que eu disse, vou ler. Porque é assim, eu nunca na minha vida, mesmo quando vejo que o livro é mau, nunca na minha vida digo, não leias esse livro porque é mau. Porque eu quando era miúdo li tanto livro mau que me fez tão bem, a gente nunca sabe quando é que o livro nos toca. Mas pronto, eu só sabia o que era aquilo. E fui ler aquilo, horroroso. Acho que há aí alguém que já leu, porque eu ouvi para aí mas os livros, aquela coleção do Robert McChamore é terrível, porque aquilo é um grupo de crianças de 10, 11 anos que são recrutadas nos reformatórios, na rua, pelo MI5 e vão fazer exatamente o que eles faziam, atacam, matam, expõem, mas para bem, porque é pelo MI5. E portanto, como vão espiar, há lá uma cena em que alguém que tem que ir fazer um trabalho de espionagem lá, um cientista qualquer, e para dar a ideia de que aquilo é um assalto, os miúdos vão antes, esses miúdos são recrutados para irem antes, escavacar por tudo. É terrível. E eu disse, o que é que eu faço? Eu lembro que depois disse assim para eles, olha, eu também li, deixei piada, por causa a gente agora podia conversar aqui um bocadinho. Tivemos uma excelente conversa, mais de uma hora. E eu fiquei muito mais calma, porque realmente eles percebiam aquilo que eu lhes queria dizer. Era, não é pelo facto disto estar canalizado para algo que isto deixa de ser mau. Portanto, e foi muito, muito saudável, digamos. E eu acho que escolher livros é um bocado isso, é nós também lermos. E depois conversar com eles, não é impingir-nos, é dizer, isto é muito toma ali. Mas ler com eles, falar com eles, ver até que ponto, o que é que eles gostam de determinados livros. E nunca fui assim muito de escolher muitos livros. No fundo, o que é que os meus filhos leram? Eram assim Meldrava, mas também leram Condessa de Seguro, eram aquilo que normalmente se lia com os portugueses que estavam na altura, então, felizmente já a sair, e que eu lia e lhes dava, mas nunca fui assim muito de impingir livros, toma lá que tens que ler isto. Eu acho que isso nunca fiz. Se calhar por isso é que eles leem tanto, porque nunca foram muito obrigados assim a ler. Eu devo dizer que eu tenho 2 filhos e tenho uma diferença de idades, não chega a um ano, 11 meses de diferença. E, portanto, educados para mesmas pessoas, nos mesmos sítios, da mesma maneira. Top. E a minha filha sempre leu, desde que nasceu quase, aquela criatura lia. E o meu filho não lia nada. E eu passei uma parte da minha vida muito infeliz a perguntar porque é que ele não lê? Porque realmente não. Mas era muito informado, sabia tudo, discutia tudo. Lia jornais, lia televisão. Mas não lia. Até que um dia já ele teria o que pai uns 16 anos, certo? Entrou-me em casa com o Fernando Pessoa debaixo do braço. E eu disse, isto agora está diferente. E não teria Fernando Pessoa, não teria diferente. Então o que era a namorada. Portanto, eu devo confessar, ainda que me custe, que foi à minha nora que o meu filho, deve a ela, o meu filho, ser um grande leitor. Portanto, a minha nora, também isso, porque a minha nora é a pior nora que uma sogra pode ter. Não tem defeitos. Só tem qualidades, é uma chatice. E mais essa, ter conseguiu pôr o rapaz a ler, que eu tinha pai de 16 a 17 anos, que é um grande leitor, porque também não serve de muito nós estarmos constantemente a dizer não lês nada, não lês nada. Pronto, calma, há outras coisas para fazer, eu compreendo. Até porque hoje também quando se diz que eles não leem nada, mas já não é verdade. Hoje leem bastante. Podem não ler, é mesmo suporte, quer dizer, as pessoas dizem não leem livros, está bem. Até leem. Mas podem ler livros, têm os e-books, têm essas coisas todas. Nós custamos um bocadinho, depois custas, mas o tempo é outro. E uma amiga minha que não te dizia, o cheiro do papel. Eu disse, mas perguntas aí, tem 7 ou 8 anos, qual é o cheiro do papel? Qual o cheiro do papel? A minha neta no outro dia foi para férias, a mais velha, e lá ia com a maquineta. E eu disse, Catarina, não queres um livro? E ela disse, avó, onde é que a minha mãe me deixa levar 100 livros para férias? Não deixa, leva aqui. E levava o Kindle com 100 livros para ler, pronto. Os tempos também são outros e eu acho que eles que vão lendo de ser entusiastas não serve nada, acho eu, impor-lhes assim, antes de segurar na escola, aí tem que ler, coitados,
mas impor-lhes assim, tens de ler isto, não leis aquilo, isso nunca dá resultado. Não resisto a fazer-lhe a mesma pergunta. Como é que escolheu os livros? Também o que a Alice disse, eu nunca controlei, eu gostava que eles lessem, eles eram todos diferentes. As crianças são todas diferentes. A gente tem tarefa, a mesma educação, cada um tem outros completamente. Não se pode impor, gosto de livros, mas não posso eles nascerem com tanto livro em casa e não se importam com. Eu nunca fiz, já não se pode. Mas olha, os miúdos ouvem uns dos outros, seguem modas, como se fazia também no nosso tempo. Estão lá, disponíveis. Eu, por acaso, uma preocupação minha era ensinar-los a ler português. Então procurava os livros portugueses traduzidos do inglês, porque eles gostam dos livros que eles gostavam, arranjar em português para que eles também, porque gostavam dos livros, aprender, mudar de código e ler em português. Tinha essa preocupação. Agora, eles lessem o que fosse lá o que fosse, os livros não são maus, quer dizer, as crianças têm sensibilidade mais para aquele tipo de livro, gostam mais, mas gosta mais de ficção, gosta mais disso, a gente não pode impor, tens que ler isso. Eu fui sempre muito livre nisso, gostava que eles lessem, mas uns ficam-se mais à televisão. Um foi sempre mais televisivo que os outros, o outro são mais livros, cada um é diferente, a gente não pode dizer. A minha filha adorava os Simpsons e eu, não é que eu não gostasse daquilo, eu gostei muito de desenhos animados quando era menino. Mas os Simpsons, e há hoje um livro a filosofia dos Simpsons, um aluno meu, não sei se fez um comentário, um aluno meu um dia mandou-me, tempos depois, mandou-me um livro sobre a filosofia dos Simpsons para eu ler, que aqui tinha mais sumo, e tem de significar muito mais. Mas, e a minha filha gostava muito que eu me sentasse à quinta-feira a ver o programa dos Simpsons com ela. E eu sentava naquela meia hora, e eu dava com a cabeça em outras coisas, fazia que gostava e tal. E um dia a minha filha percebeu que não estava a seguir nada dos Simpsons. E a minha filha disse, eu vou-te fazer um teste. Eu juro, ela fez-me um teste e isto tem a ver com o tal espírito crítico e lúdico. A minha filha, eu tenho esse teste ainda, 50 perguntas sobre os Simpsons. Minuciosíssimas. Eu só acertei 2 e foi por acaso. O único teste que eu fui bem na vida. Isto é no seu gosto. Os Simpsons, como eu disse, houve alguém que escreveu um livro sobre a filosofia dos Simpsons. Há imenso. E o conhecimento da vida pode vir por aquele livro, por aquele, que as pessoas relacionam-se diferentemente. É o Harry Potter, deixa ler, leiam, se gostam de leiam. Então, depois leiam outras coisas, leiam, aprendam, abram os horizontes. Nunca tive essa preocupação de controlar. Desde que eles estivessem entretidos, gosta do filme, gosta, por exemplo, uma das coisas. A minha filha adorava palavras cruzadas. Eu queria que ela aprendesse português e jogos. Gostava muito de jogos de palavras. E eu tenho uma coleção enorme, ainda que não havia em português. E eu inventei e fiz palavras cruzadas, jogos de palavras, porque chegava a hora de. Estávamos um bocadinho e tal, tinha que ser a 15 minutos. E eu fazia, de modo que, desde que estejam entretidos a fazer coisas, a aprender coisas, a gente sabe lá o que é, controle que a gente tem sobre o que é que uma criança vai aprender, o que é que vai saber, a gente sabe lá. A educação assim, a gente investe, faz o melhor que pode e espera, e que haja um pouco de sorte, e que haja. A gente oferece, dá oportunidades, faz com que eles se entretenham, que gostem da vida, das coisas, etc. E depois, não temos controle sobre o cérebro das pessoas, o cérebro das crianças é tão complexo, também agora vou ali. A gente faz alguma coisa. A mãe estava a dar um banho, um miúdo, um bebezinho e tal, e o miúdo estava assim a despertar para o sexo e depois tinha uma coisa e disse assim, mãe, mamãe, isso é que é o meu cérebro. E o rapazinho disse, isso é que é o cérebro. E a mãe disse, não, ainda não, meu filho, ainda eu acho que disse foi de maneira em que acredito. Nós fazemos o máximo que podemos, mas nós não podemos controlar o cérebro de uma criança. Nós não temos controle. Não podemos. Depois as crianças estão expostas a tanto. E nós fazemos o máximo que podemos. A ideia é estimulá-los, mantê-los envolvidos, a gostar das coisas, a gostar da vida, a gostar de descobrir, etc. E pronto, e depois há um livro magnífico que é tudo o que eu aprendi na vida, aprendi no jardim de infância. E nós procuramos dar um conjunto de valores básicos.
respeito pelos outros, respeitar um certo número de normas, etc. E depois, isso mais cedo ou mais tarde, isso acaba. Uma coisa, por exemplo, depois na minha casa, nós tínhamos uma regra muito clara. À hora de jantar era sagrado. Era 1 hora à noite e estávamos todos à mesa. Não havia televisão. Aliás, no nosso primeiro andar nunca houve televisão, só havia música. Quem quisesse, pusesse a gravar. E estávamos à mesa e eles sabiam, não valia a pena tentar sair para ir fazer o que fosse. Estávamos à mesa a conversar. Hoje eles dizem, têm saudades daquele tempo, que foi magnífico, tiveram à mesa a conversar, mas há que ter um bocadinho de disciplina. Mas eu também, a mim e a mulher, fazíamos questão de estar à mesa com eles, acontecesse o que acontecesse, a não ser por exceção. Mas era a regra, eles sabiam que era assim e, portanto, porque é assim estão habituados. A gente vai estar, vai conversar e tal. E eles hoje lembram-se disso com enorme saudade e acham que foi, que é aquelas regras. Portanto, há um certo número de coisas que a gente pode fazer. E essas regras e estes hábitos que a gente passa a eles acabam por ficar. São valores básicos que nós transmitimos e dentro dos valores básicos depois tem que haver um espaço muito aberto para cada um seguir o seu caminho. Um gosta mais disto, um gosta de história, outro gosta de física, outro gosta de matemática, não sei. Nós não temos, felizmente, se calhar, não temos controle sobre... E só uma coisa sobre politicamente correto. A política é uma invenção, é politicamente correto. O salazismo foi politicamente correto. O marxismo foi politicamente correto. A Igreja Católica foi politicamente correta. Toda a vida existiu politicamente correto. A única coisa que há nova foi o termo politicamente correto. De resto foram todos. Todos. O islamismo, é isso que é. O islamismo é politicamente correto. Não é uma coisa, toda a vida andou, não andámos aí cheios. Desde que haja dogma. É politicamente correto. Fazem um barulho tão grande com tanta coisa. Pensam um bocadinho o que é politicamente correto. É ter que dizer as coisas porque é assim. Qualquer sistema pragmático é politicamente correto. Enfim, eu acho que já disse. Passando a palavra para esse lado, alguém quer colocar alguma questão a estes dois meninos e esta menina que trouxemos aqui hoje? Estou a ver? Força. Dimitri. Porquê que gosta de escrever para crianças? Eu. Eu comecei a escrever muito por acaso para as crianças que tinha lá em casa, que tinham para aí a tua idade. E depois, se calhar, habituei-me, continuei. Hoje escrevo para todos, para crianças, para adolescentes, para jovens, para velhos, para toda a gente. Eu tenho um livro para velhos, que é o livro das avós, que é só para as avós. E, portanto, escrevo para quem eu quero. Para crianças, eu até te devo dizer, e para crianças talvez um bocadinho mais novas do que tu, que eu também trabalho, custa-me muito, é talvez aquilo que me custe mais fazer. Para já, porque normalmente os textos são pequenos. E para mim escrever pouco é muito mais complicado do que escrever muito. Depois, porque tenho um grupo de professores a trabalhar comigo para esses livros, e para além das historiazinhas que eu conto, cada uma dessas histórias tem sempre qualquer coisa que os professores podem aproveitar para o seu trabalho. Ou são histórias que têm a ver com os adjetivos, ou com os substantivos, ou com os advérbios. Portanto, para além da história, eu tenho que estar a pensar onde é que vou colocar isso e dá-me realmente muito trabalho. Portanto, assim, aquilo que eu gosto mais de fazer é, portanto, é o romance, que é o que eu faço mais, juvenil, assim, para a tua idade, um bocadinho mais para cima. Isso é aquilo que eu gosto mais de fazer. Mas, de vez em quando pedem-me para eu fazer para os mais pequenos. Agora, por exemplo, tenho 2 que me pediram. Um até foi o meu patrão que interrompeu uma reunião para me fazer uma encomenda. Estás a ver? Só quero não me dar trabalho. Que é para pequeninos também. Mas como eu te digo, faço, gosto, mas não é aquilo que eu gosto mais. Mais questões? Era para o professor André. Boa pergunta. Aguenta só, eu gostava de dizer aqui. Um dia um miúdo da tua idade, na escola, recebia muitas vezes uma nota, aquelas notas para levar para casa para os pais, porque ele era mal comportado. E um dia a professora chamou e deu-lhe uma nota. E o miúdo disse assim: "Mas professora, eu vou dizer uma coisa à senhora. A minha mãe já está a ficar muito chateada com estas notas." Mas existe algum filósofo ao escrever o seu livro, ou em alguma mitologia que tem, ou em alguma teoria que estudou? Em que é que se baseou quando escreveu o seu livro? Na vida. E a vida é o resultado das experiências que nós temos
com aquilo que lemos, as conversas que temos, o que vamos aprender. E, portanto, não há ali uma preocupação sequer de fazer nada, senão me pergunto e eu respondo. Ao responder, eu falo da minha experiência. A minha experiência vem da vida, do que eu vivi, do que eu experimentei, do que eu li, do que eu conversei, do que eu pensei. E há ali uma espontaneidade. Eu respondo, nós vamos acumulando tudo. E, portanto, não significa que eu acho que seja melhor do que seja lá quem for, mas perguntam, eu respondo. Você perguntou e eu respondo. Não me baseei em nada, senão eu vou aqui ao que está arquivado e eu respondo a si, como responderia a quem quer que fosse, da mesma maneira. Portanto, não estou a procurar nem ser politicamente correto, não me importa saber se vão concordar, se não vão concordar, e eu respondo com a maior honestidade, é assim. Portanto, eu disse, a vida significa isto. Está claro. Mais alguma questão? Tem por isso. Rui, queres acrescentar alguma coisa? Não, mas acrescento. Contrariado. Bom, primeira história. A história do Quinto da Mafalda. Há uma muito bonita em que o menino está, quase bebê, com 3 anos, ele acabou de destruir, de escrever, rabiscar quase a parede toda do corredor, e quando a mãe, assustadíssima, vai ver, ele diz: já viste tudo o que o lápis tem aqui dentro? Isso é um exemplo daquilo que falávamos o Anésio e a Alice, que é o ver as coisas, podemos chamar-lhe o que quisermos. A Alice diz é ser adulto, o Anésio diz é manter a criança, é ser capaz de escapar à formatação. Nós hoje em dia vivemos uma formatação economicista em que não só me obrigam a mim a ter que pensar em dinheiro, não só me tiram dinheiro, como além disso me obrigam a pensar em dinheiro e querem obrigar a pensar em dinheiro 24 horas. E isso custa-me a aceitar. Ou seja, eu trabalhei muito para não ter que pensar em dinheiro. E o pensar em dinheiro é converter-nos todos em pequenos Gaspares. Ou seja, converter-nos todos naquelas figuras. Há miúdos agora de 3 anos que já são assessores do Paulo Portas. E que é uma coisa sinistra, porque é sinistro, porque é a burocratização da vida. Eu não tive uma colega que me disse, com muito orgulho, ela disse: Rui, é que este meu trabalho cumpre os requisitos, cumpre os critérios da produtividade científica. E ela estava a falar de literatura. Não há ciências literárias, é um saber. Agora sim, é uma estupidificação das coisas. Portanto, esta formatação. Portanto, primeira história, o Quino. Segunda história, o caso quando os bobos uivam. Que vais ter o Onésimo já me disse há bocado, tem um problema com o SPA, porque vão acusá-lo vão acusá-lo de 2 coisas. Primeiro, de roubar o título ao Clínio Ribeiro, é feio. Segundo, de cometer uma gralha num título do Clínio Ribeiro. 2 em 1. E o que acontece? É quando os bobos uivam. Em vez dos lobos. E o que acontece é que a história, o tal terceiro conto real, a ficção real daquele livro acima de tudo, a essência é um conjunto de histórias, como o Goscinny teve com o Petit Nicolas, como Plantas ao Fofo, como na versão mais pobre são as anedotas de Tonecas, mas é o que é o dar à criança o espaço dela brilhar. E vai haver, e há um pai que vai registando, e suponho que esse pai será o próprio Onésimo, vai registando as tiradas do filho. E isso eu acho que um pai é logo bom pai, ganha logo pontos se consegue registar as tiradas do filho. Depois há pais que só se lembram o que eu disse aos meus filhos. E isto é um sintoma. Há aquele que ouve o que os filhos dizem e há aquele que faz isso. Eu já vi pais a dizerem para o filho: tens que saber ouvir. E o filho: pois pai, eu disse tens que saber ouvir. É isso que dá aos governantes que temos hoje em dia, que é: temos todos de fazer sacrifícios. Mas você não está a fazer. Temos todos de fazer sacrifícios. Essa coisa toda. Eu mostrava só este livro porque é um livro exemplar, para mim,
do que é a minha teoria. Só um parênteses, isso é como tu dizes no livro, estamos todos no mesmo barco, não é? É essa coisa. Estamos todos no mesmo barco, mas... Estamos todos no mesmo barco, mas é diferente ser um capitão de navio negreiro ou ser um escravo. Exatamente. É diferente. Quer dizer, e hoje em dia nós temos o Titanic, a Europa é um Titanic e Portugal é um Titanic, em que temos já muita gente desempregada, já debaixo d'água, a respirar, ou pior que a respirar debaixo d'água, parece que é difícil. E depois temos lá em cima, na ponta de mais safa, temos a malta classe alta, que até tem helicópteros para depois safar, e portanto estão a ouvir música. E depois temos uma classe média cobardolas, que ainda está e que diz, até aqui, até agora a água ainda não chegou aqui. E portanto, e temos essa situação. Mas então este magnífico livro, é para mim um grande livro, já que ninguém lê isto, tem que ser eu a dizer. É um grande livro para crianças, porque há uns tempos... É muito maior que o meu. É muito maior. Há uns anos, eu causa muita irritação quando há um livro português que é a imitação completa do livro que há lá fora. Causa muita irritação, ainda mais quando não está uma notinha a dizer este livro é inspirado nisto. E há uns tempos, não vou dizer o nome da pessoa, mas ainda por cima uma pessoa respeitável, eu vi um livro que era estão 10 num sofá, não me lembro se era a versão portuguesa, e depois fui ver a versão francesa, estão 10 numa cama. A história é a mesma, só que o que mudava era o utensílio doméstico. Um foi comprado no IKEA e o outro foi comprado na Moviflor. Agora, para mim, é muito difícil ser simples e bom. Quando se consegue fazer isso, é uma maravilha. A simplicidade é muito difícil fazer ainda por cima uma vaga inovação. Porquê? Porque os livros para crianças, sobretudo crianças pequenas, têm regras, que são as regras de uma certa repetição, são as regras do espaço curto, ou seja, há um padrão, são as regras. A regra mais importante de um livro para crianças de 2 anos aos 7 é não pode durar mais de 10 minutos a ler. Os meus filhos, por exemplo, a razão porque eu não respondi à questão dos livros para ler é que os meus filhos, aos 5 anos, já queriam que eu lessem a Enciclopédia Britânica. Espertos, não queriam dormir, portanto, eles a certa altura queriam os livros mais gordos, que era para dar. Portanto, este era um livro ótimo, porque tem a medida certa, lê-se em poucos minutos e permite que, se os miúdos gostam, depois se repitam. E este nasce, não da minha prodigiosa imaginação, mas nasce da minha sensata capacidade de observação. E eu, ao contrário da Alice, só escrevi para crianças depois dos 40. Isto é, comecei por escrever para adultos, que é o que fazem todos os jovens de 20 anos. Eu quero escrever para adultos, só que tem umas coisas. E só aos 40, quando já era pai pela segunda vez, é que eu escrevi para crianças, porque os 5 livros para crianças que eu escrevi, inclusive é um que eu acho que é notável, que é A Sida contada às crianças e ao povo. É um livro sobre a Sida, em que o vírus da Sida é mostrado como uma coisa exemplar e bonita. Foi para Abraço, e que é um livro altamente ideológico, obviamente, mas teve o Camal Mancinho, grande médico cientista português, a abençoá-lo. E então este livro nasce da observação. Facto. A minha mulher foi de viagem. E portanto esteve fora. Eu estava com o meu filho mais velho, de 7 anos, que agora já está fora do país, e estava com o mais novo, que agora tem 13 e que tinha na altura 2,5. Facto. Todos os dias, obviamente, eu é que tomei conta deles durante 2 semanas, porque aquela mulher irresponsável estava fora, foi ao Egito, e eu é que tomei conta deles. Há um dia em que eu sei, o mais velho sabe, que já tem 7 anos, o Lionel sabe que nesse dia a mãe já chegou. Portanto, sabe, quando eu os vou buscar à escola, sabe que ela já está em casa. E disse, finalmente vamos comer bem. Entre outras coisas, ele disse, pai, vamos pregar uma partida ao Google. E então, não digas nada. E então o que aconteceu foi que, isto é um palágio puro, o que aconteceu foi simplesmente isto. E quando chego a casa, nós tocamos à campainha, a porta abre-se, e o mais velho, com 7 anos, vira-se para o mais pequeno e diz: quem foi que abriu a porta? E o pequenino: não sei. Foi o lobo? Não sei. Vamos subindo as escadas. A vantagem de não ter elevador. Vamos subindo as escadas. Foi o urso? Não sei. Foi o não sei quantos? Não sei. Foi o dragão que cospe fogo? Não sei. E é exatamente a história que está aqui, aproveitando a página,
Quem foi que abriu a porta? Foi o dragão, foi o dinossauro. Olha, isto é homenagem ao Lourinhã. Foi o dinossauro. E no fim, um remate, que ao mesmo tempo é fantástico e óbvio. Quem foi, afinal, depois do urso, quem foi que abriu a porta? Foi a mãe. E acaba com o abraço à mãe. Foi isso que aconteceu mesmo. Quando chegámos a casa, estava lá de cima, estava ela, de braços dados, eu empurrei-a, porque eu apenas me queria dirigir para a máquina de escrever. E empurrei com tanta força que ela caiu escadas abaixo. Depois, ainda hoje, e o que acontece é que teve de estar 2 meses no hospital. E o que acontece é que quando eu contei isto ao juiz, e estive 6 vezes preso por mas o lado bom é que escreveu um livro. A referência à Enciclopédia Britânica apareceu no jornal dos Estados Unidos um anúncio: a Enciclopédia Britânica vende-se. Não é que não gosto, adoro, mas não preciso. Casei e a minha mulher sabe tudo. Eu sei que o Onésimo trouxe um poema que gostaria de ler, mas antes eu gostaria que me explicasse porque é que trouxe esse poema. poema. Mas é, quando eu vi o tema que era... Isso é para acabar, não é? A sua parte. Ainda há pouco também vi jovens, crianças, lembrado de uma frase. Uma vez eu estava a conversar com um garoto e ele disse, a posse de idade, eu estava a pensar, porque estamos aqui todos muito já com a nossa idade, Jovens. a falar de crianças, e eu estava a falar com um moço, alguém que tinha morrido com 40 anos, e eu disse, caramba, 40 anos, e o miúdo disse, é velho, eu disse, é velho, 40 anos é velho, e ele pensou, disse assim, não, bom, para morrer é novo, mas... não, quando o tema que era ainda sou criança, não é? E hoje de manhã há uma rede açoriana do mundo, um grupo de amigos que escreve, partilha coisas, e há um amigo que manda todos os sábados um poema de autor açoriano para nós todos. E hoje o poema era de um autor açoriano do século XIX, que hoje já quase ninguém sabe quem ele é, e o outro, o tema era à volta disso. E um meu amigo dos Açores, que foi o diretor do Museu de Arte, do Museu de Évora, mandou, o diálogo às vezes é poético, mandou um poema que era Romper das Águas. Diz, olha, vou levar, e chama-se Artur Goulart, está aqui um outro membro desse grupo, que está o mais jovem de todos aqui da sala, o professor Edwin Jesus, e ele nem sabe que ele não tem o hábito que eu tenho de mesmo ter um computador comigo e ler o correio ao longo, já o escreveu o correio várias vezes, ele não faz isso, e o poema dele, desse Artur Goulart, Romper das Águas, sobre o tema da nossa charla aqui, é assim. Quando eu nasci, o tempo de nascer ainda não tinha chegado. Dizem que nem unhas tinha, só arremedos de sobrancelhas, olhos bordados de espanto, entre o esgar e o sorriso. A incubadora que me esperava era a quentura dos braços de minha mãe e o olhar apoquentado e terno de meu pai. O destino tocava o minueto no piano desafinado da casa do meu avô, e o meu tio padre exorcizava diabólicas venturas e sacos de vaneios. Ainda hoje, que já percorri mundos e mares e que a ilha me comove, vigilante de horizontes, no amor que me consome, aguardo, sem pressas, o tempo de nascer. Muito bem. Alice, para encerrarmos esta conversa, e falou-se aqui da formatação, dos filtros, do politicamente correto, Alice uma vez contou-nos uma história na Feira do Livro que metia os seus netos e uns edredons, a escolha de uns edredons. Quero-nos contar novamente essa história porque eles não ouviram, mas vão gostar de ouvir. Tenho 4 netos, mas eles eram pequeninos, é preciso que se note. E eram com os 2 rapazes, portanto eles na altura teriam, sei lá, 8, 9. E eu estava-lhes a arranjar o quarto deles lá em minha casa e fui com eles os 2 comprar os edredons para a cama, cada um. E então um escolheu o Little Nemo, sabe, o peixinho, aquelas coisas todas. E o outro escolheu a Branca de Neve. E eu tudo bem, é essa que queres? É essa que eu quero.
Então tinha o edredom com os peixinhos do aquário e não sei o quê, eu tinha o edredom cor-de-rosinha que a Branca de Neve. E foram para casa. Claro que a irmã, quando veio chegar com o cor-de-rosa da Branca de Neve, começa logo a gozar com ele. Parece impossível, não sei o quê, um edredom com a Branca de Neve, aquele fim tem um edredom com a Branca de Neve. E ele olhou para ela e disse, olha, mas ao menos eu durmo com mulheres. Um garoto diz à avó assim, avó, como é que se chama aquilo na cama, que vai em cima do outro, como é? E a avó perguntava, e a avó teve que explicar, achava que o miúdo achava que era cedo, mas hoje começou a explicar como é que era e tal, e explicou e tal. E depois disse que era fazer amor, não? E depois o miúdo sai, e daqui a bocado o miúdo vem até com a avó, vovó, não, chama-se beliche, não é que Ora bem, e terminamos da melhor forma, como podem ver. Eu queria só aproveitar, visto que esta é a última conversa da edição deste ano do Livros ao Oeste, para agradecer a todos os que passaram por aqui durante esta semana, para agradecer à Câmara Municipal de Lourinhã a oportunidade de levar a cabo pela segunda vez esta iniciativa, e oxalá não haja duas sem três, e desejar-vos que continuem a ler os livros destes senhores, de outros, dos que bem entenderem, mas que leiam. Obrigado.